Jesus estabeleceu claramente que esta hora na qual ele vai voltar não pode ser amarrada a nenhum tipo de conceito. Nós já fizemos estudos sobre isso, muitos profetizaram, Jesus vem amanhã, Jesus vem semana que vem, Jesus vem não sei o quê. Aí tinha aquela história, o século passado, lembra? Todo mundo falava assim, a 2000 chegará, de 2000 não passará, tararé. Isso daí, que todo mundo chegava, pastor, onde que está isso na Bíblia? Eu falei, não tem isso na Bíblia, isso é Nostradamus que falou numa noite que ele tinha bebido muito e tal, etc. Tal. Então, essas coisas, por um lado, tentam, sei lá, ser muito sabido. Por outro lado, tentam reduzir a margem de incerteza. Mas Jesus foi claro. Porém, o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, mas unicamente o meu Pai. Ora, isto é problema. Porque você vai aceitar Jesus, tem muita gente novinha aqui, com 10 anos, 15 anos, 16 anos, e vai viver até os 100 e tantos, agora com a nova dinâmica da medicina. E se por acaso o plano de Deus demorar até, sei lá, o final desse século para se completar, ficaria o homem naquela coisa, levante de manhã, será que Jesus vai voltar hoje? O que vai acontecer para lá? E imagine então coisas do tipo assim, um cara que já morreu há muitos e muitos séculos, que hoje nada mais é do que umas moléculas embutidas de alguma macieira da vida, por acaso, que esteja por aí. Este indivíduo não pode fazer o seguinte, meus queridos, você para estar preparado quando Jesus voltar, você tem que estar no monte, você tem que estar de joelhos, você tem que estar em jejum, você tem que estar não sei o quê. Não é possível, não vai dar para ser assim. Lá no texto de 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz o seguinte, verso 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, para que nós, os que ficamos vivos para a vinda de Jesus, não precederemos os que dormem. Então, note bem, quando alguém morreu preparado, ele não encontrou a vinda de Cristo durante a sua vida, mas a Bíblia diz que ele vai ressuscitar antes que nós sejamos transformados. E ele vai estar como? Em que igreja? Em que monte? Tocando que hino? Lendo que salmo? Pregando que praça? Nada disso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Outros textos de Mateus, de Atos, nos mostram isto, que na realidade o que vai acontecer é uma transformação ou um arrebatamento que depende não do que está acontecendo naquele instante, porque vai ser que nem um piscar de olhos, né? Então só numa hora tem 3.600 segundos, são 3.600 possibilidades de vinda de Cristo por hora. Paulo, ele faz uma comparação para nós que nos permite tirar dela uma informação interessante. Lá em 1 Timóteo, que era um rapaz ainda, ele faz uma recomendação. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com palavras da fé e de boas doutrinas que tens seguido. Ele está fornecendo uma advertência, um conselho ao Timóteo, que ainda estava no início, que era novo na coisa, dizendo, você vai alimentar, você vai manter em boas condições espirituais aqueles para os quais você ministra, se você levar em conta o que eu estou dizendo. Rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade
piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade, veja, quando nós lemos a epístola de Pedro, capítulo 3, verso 11, ele usa a mesma expressão, piedade. Piedade o que é, né? Todo mundo pedindo esmola, você tira R$1 do bolso, dá. Exercício da piedade significa andar com Deus. Significa ser movido pelo amor de Deus, pelo Espírito de Deus. É muito mais do que ter compaixão de alguém. Para tudo, a piedade é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. Ou seja, há uma inversão muitas vezes, quando a pessoa pensa que o Evangelho de Cristo, a bênção de Deus, é só para a vida presente e ponto. Não. Quem está voltado para o reino, ele tem a certeza, a garantia, a condição da vida futura, mas também é abençoado aqui. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Veja, é lógico que nós estamos com essa famosa ideia do Evangelho de resultados. Isto tomou conta de tal maneira das pessoas que praticamente você só ouve falar disso. São milhões e milhões de pessoas ditas pertencentes à igreja XYZ que só estão preocupadas com uma coisa: Evangelho de resultados. Aí tem 1000 fórmulas, tem 1000 transformações, invenções. Ele fala por Timóteo, cuidado com as fábulas. O que é uma fábula? Fábula é uma história que se conta, digamos, por uma criança, tipo assim, para ela dormir. Ela não tem nenhum sentido. Fábula do lobo do cordeiro, a fábula do raposo das uvas. No fim lá tem um provérbio bonito para fechar, mas ela é absolutamente fantasiosa. Mas é bonita, é legal. Então nós somos facilmente levados por essas ideias fantasiosas, belezas. A gente não usa esse termo, é fabuloso o resultado. Ou seja, ele tem a característica de uma fábula, que sempre dá certo no final. Ora, se nós considerarmos que as pessoas nos dias de hoje estão vendo o imediato, nós podemos perceber que eles não estão procurando saber nem como, nem porquê, nem coisa nenhuma. Quando houver as Olimpíadas, serão bilhões de pessoas assistindo a Olimpíada, comentando, mas que nadador, que saltador, por que isso, por aquilo. Agora, aquelas pessoas estão o quê? Na frente da TV, comendo a pipoquinha ali, né, mais um monte de coisa desnecessária, ignorando completamente os fundamentos pelos quais alguém chegou naquela posição. Pegue, por exemplo, vamos de novo, futebol. Exercício físico todo santo dia. Segunda questão, a alimentação adequada. Você acha que esses camaradas comem qualquer coisa? Dedicação, esforço e vontade de vencer. Se o camarada não tiver motivação, também não chega a lugar nenhum. Embora o futebol seja dito, eu concordo com isso, uma coisa meio aleatória, assim, né? Eu acredito que todas as grandes vitórias, e mais ainda em outros esportes, elas são construídas através de um preparo, de uma dedicação, de um esforço, de uma luta. Veja, aquele que é escalado, por exemplo, por uma partida, ele, lógico, vai ficar feliz, fui escalado, não sei o que lá. Mas ele não deixa de ter as coisas que chamam a atenção dele lá fora, né? Comida inadequada, dormir até mais tarde, ir não sei aonde. E essas coisas são normalmente que acontecem na vida de um sujeito que diz, poxa, o cara está ganhando muito dinheiro, está fazendo não sei o quê, mas a vida de um atleta profissional, a maior parte das pessoas não queria fazer isso nunca. É louco. O cara é um escravo do esporte, não sei o quê. Jesus nos diz lá em Lucas que nós somos atraídos por
principalmente visual das coisas que nos cercam. Dizendo que o nosso olho sendo mau, o nosso olho sendo para as coisas que não devem, o que vai acontecer? Tudo vai dar errado.